Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Emiliane e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre crise, sobre a crise americana, sobre os problemas econômicos europeus e o que, afinal, tudo isso tem a ver com a nossa vida, nós brasileiros, tá? Começar falando o que, afinal, é uma crise econômica. Gente, crise econômica, ela é caracterizada por oscilações no nível de atividade econômica de um país. E isso é inerente ao capitalismo. Isso existe, os ciclos econômicos existem. As economias, elas passam por esses ciclos de boom econômico, que é a fase de expansão econômica, de muitas transações acontecendo. Depois vem a fase de recessão, depressão, aí vem a recuperação da economia e acontece um novo boom econômico. Isso nós já acompanhamos muitas vezes em vários países. Um exemplo que eu vou dar para vocês é nos Estados Unidos, lá em 29. Antes da crise de 2008, que teve proporções gigantescas, né? A outra crise com as mesmas proporções foi a crise de 29. Nesse meio tempo, nós observamos algumas crises com proporções menores, mas a de 29 teve tanta proporção quanto foi a de 2008. Lá em 29, a economia americana também vivia um momento de expansão econômica, de boom econômico, né? Foi a época em que a frota de automóveis se multiplicou, surgiu o rádio, a atividade industrial estava a todo vapor. Naquela época, gente, o preço das ações duplicou em pouquíssimo tempo. Nessa época surgiram também os mega investidores, que eram aqueles investidores que especulavam na bolsa de valores. Sabe como é que funciona isso? Eles entram no mercado de ações no momento de calmaria e eles começam a comprar bilhões em ações de determinada empresa. Bilhões. Isso faz com que o preço dessas ações suba, porque a demanda está muito alta. Quando sobe a demanda e o preço das ações sobe, eles compraram barato. Eles vendem essas ações imediatamente. Imagine o lucro que esses mega investidores não conseguiam nessa época, né? Quando surgiram esses mega investidores. Eles lucravam muito. Mas, quando eles vendiam essas ações a um preço altíssimo, imagina o preço da ação de uma empresa subir extraordinariamente em pouquíssimo tempo, sem que isso tivesse a ver com o aumento do lucro dessa empresa. Ou seja, aquilo não representava a realidade da empresa, era apenas um movimento de especulação. O governo americano percebeu que isso estava acontecendo e eles resolveram tomar uma atitude. Eles aumentaram as taxas de juros. O aumento das taxas de juros prejudicou os investimentos, a produção. As pessoas passaram a não ter mais renda porque causou desemprego. Isso teve um efeito devastador na economia, tá? Em pouquíssimo tempo, as ações passaram a não valer nada. A atividade econômica americana diminuiu drasticamente em pouquíssimo tempo. Muito desemprego, falta de renda, as pessoas não tinham como pagar os seus empréstimos e vocês já devem ter ouvido falar dessa crise de 29. Ela teve proporções gigantescas. Fez parte do ciclo do capitalismo. E hoje nós temos uma outra crise acontecendo, que se iniciou, na verdade nós sofremos um pouco os reflexos daquela crise ainda, mas essa crise também tem outras características. Mas eu queria falar para vocês um pouquinho sobre como ela começou lá em 2008, né? Aliás, ela começou muito antes disso. Ela começou num momento de boom econômico americano, igualzinho aconteceu lá em 29. Antes de falar sobre a crise exatamente, eu queria dar um exemplo, fazer uma analogia com o preço das tulipas lá na Holanda no século XVII. Imagine essa situação, gente. Em um determinado momento, os nobres holandeses passam a admirar muito, a apreciar muito as tulipas. E começam a comprar muito as tulipas e demandar muito as tulipas. O preço das tulipas começa a subir. Chegou um momento em que ela estava tão alto que com o valor que você comprava a tulipa, você podia comprar até um sobradinho ali em Amsterdã. Imagine essa situação. Só que as tulipas eram comercializadas na primavera pelos floristas. Era a época que elas floresciam. Não demorou muito para que algumas pessoas ali interessadas em lucrar começassem a pensar em ganhar dinheiro com a tulipa o ano inteiro.
Eles começaram a comprar dos floristas os bulbos da tulipa, que era parte da raiz de onde brotava a tulipa. Então eles queriam comprar os bulbos dos floristas por um preço e vender depois, quando florescesse, por um preço muito maior. Pensem, e só que eles não levavam essa raiz, esse bulbo para casa, eles levavam um contrato apenas. Eles compravam, era uma promessa, eles compravam o bulbo, levavam o contrato para casa. Agora imagine que eles compravam esses contratos por 1.000 florins, por exemplo. Eles podiam no dia seguinte vender esse contrato para outra pessoa por 1.200. Essa outra pessoa também pode ser que ela não quisesse esperar florescer. Ele vendia esse contrato que ele comprou por 1.200, ele vendia por 1.300. O outro vendia por 1.400. Pensem comigo, eles compravam uma promessa, eles não compravam nada. Era um contrato passando de mão em mão. Não eram produtos, não havia geração nenhuma de riqueza aí. Tem um momento, será que esses bulbos, essas tulipas vão ser valorizadas para sempre? Isso não vai parar? Lógico que vai, não tem nada que se valorize para sempre. No momento, e por que todo mundo quer comprar esses contratos? Porque todo mundo sabe que aquilo vale. Existe confiança, né? Todo mundo confia que aquele contrato vale bastante. Eu acredito que vale, então eu vou comprar. E eu sei que todo mundo aceita esse contrato. No momento em que essas tulipas passarem a valer menos, no momento em que houver uma queda de preço, no momento em que houver uma perda de confiabilidade nesse valor, a perda de confiança nesse valor, não vale mais. Aí imagina, gente, essa cadeia de contratos que um comprou do outro, que comprou do outro, que comprou do outro, que comprou do outro. Isso gera uma inadimplência geral, isso quebra a economia. Agora vamos transportar essa realidade lá para o mercado norte-americano. O que aconteceu é muito parecido, gente. Os Estados Unidos antes, uns anos antes, tá? Não digo 2008 não, mas uns anos antes, os Estados Unidos viviam um momento de juro baixo, crédito farto, né? O Fed, que é o Banco Central americano, ele reduziu as taxas de juros para incentivar empréstimos, financiamentos, encorajar consumo, encorajar investimento. Nesse momento de juro baixo e crédito farto, os investidores estão aplicando o seu dinheiro em aumento de produção, os consumidores estão comprando muito, existe um momento, uma sensação de euforia na economia em que os agentes perdem a percepção do risco. Então existe muito investimento no sentido de lucrar cada vez mais, né, com o objetivo de lucros cada vez maiores, existe muito consumo e existe uma euforia desenfreada nessa economia. Nesse momento aqui, ó, nos Estados Unidos, o Fed queria que as pessoas comprassem, queria que os empresários investissem. Ele queria que as pessoas comprassem suas casas. E o mercado imobiliário ficou muito aquecido, tá? Nesse momento em que as pessoas estão comprando muito, os preços sobem. Então, o setor de construção estava a todo vapor nos Estados Unidos. As pessoas estavam comprando muitas casas. Só que elas compravam as suas casas, cada vez mais pessoas compravam casas. Aqui no nosso país aconteceu a mesma coisa. Em um momento em que muita gente está sendo incentivada a procurar as casas, o preço delas vai subir. Então o preço das casas começou a subir demais, de modo que as pessoas queriam comprar casas não só para moradia, mas elas queriam comprar casas como uma maneira de investir dinheiro também e ganhar mais lá na frente. Elas queriam comprar casas por um preço mais baixo e vender depois por um preço mais alto, elas queriam lucrar com isso. Então imaginem a situação das pessoas comprando casas, olha só o que começou a acontecer. Eu vou comprar minha casa, vou financiar essa casa, ok. Mais para frente eu percebo, né, que isso dá dinheiro. Aí eu penso em comprar outra casa, sabe o que eu faço? Eu vou lá na instituição financeira, eu faço uma nova hipoteca. Eu coloco a minha casa como garantia e pego um dinheiro a mais. Às vezes para consumir, às vezes para comprar outra casa. Imagine essa situação, gente, da multiplicação de hipotecas. São mais pessoas comprando e são mais pessoas fazendo hipotecas. Eu posso também fazer uma terceira hipoteca, se o banco quiser me oferecer. Então eu vou lá no banco, já tenho duas.
e faço outra hipoteca e pego mais dinheiro e consumo mais e compro mais casas ainda. Todo mundo fazendo isso. E não se percebia no começo que isso era uma bola de neve, tá? Os americanos pegavam empréstimos dando como garantia suas próprias casas e consumiam cada vez mais. Né? Isso não é um hábito brasileiro, mas se vocês, não sei se vocês já observaram em filmes, né? Nós vemos as pessoas irem fazer novas hipotecas dos seus imóveis. Nada mais é, gente, do que pegar um empréstimo dando a sua casa como garantia, ok? Ou seja, a casa é a garantia dessa operação. Se a casa vale, a operação vale. Se a casa não vale, a operação já não vale mais nada. O valor daquela operação depende do valor da casa. Igual as tulipas, ou seja, enquanto a casa estiver num valor alto, tudo bem, né? Aquilo se sustenta, esse sistema se sustenta. Mas e no momento em que o preço da casa baixar? Então esse sistema só funcionaria se o preço da casa não baixasse nunca, fosse eternamente, estivesse eternamente em alta, subisse cada vez mais. As empresas hipotecárias passaram a emprestar para uma classe de maus pagadores. Houve um momento na economia americana que o incentivo para a compra de casas passou a se destinar para pessoas que não poderiam pagar esses empréstimos. Pessoas, por exemplo, hoje se você vai fazer um financiamento imobiliário aqui no Brasil, você sabe que a relação de documentos é imensa. Você não pode ter restrição, o vendedor não pode ter restrição, você tem que ter uma documentação muito certinha, o imóvel tem que estar com a documentação muito certinha, é um processo burocrático, é complicado, mas pensem, é um empréstimo de 30, 20 anos, né? É preciso que haja alguma garantia de que aquilo vai ser pago, porque senão vira uma bagunça mesmo, né? Mas lá nos Estados Unidos, o crédito estava tão farto e tão facilitado que eles começaram a vender casas sem comprovação de renda, sem garantia de pagamento. Começaram a vender para os chamados mal pagadores, né? Isso se chamavam as subprimes, que era vender para maus pagadores. Só qual a vantagem de vender para maus pagadores, gente? Quanto maior o risco da operação, maior o juro que você vai cobrar dela, maior o seu lucro. Vocês não sabem que no nosso país isso acontece também? Né? Os juros muitas vezes são mais altos porque os bons pagadores pagam pelos maus pagadores, né? Alguém tem que pagar. Então os juros são mais altos para compensar as perdas que existirão com a inadimplência. Nesse caso aqui, ó, você é um mau pagador, você não tem como me comprovar essa renda, mas eu vou te dar esse dinheiro, contando que você me pague um juro mais alto. É igual investir em ações. Risco maior, lucro maior, só que você tem que pagar para ver. Tá? Nesse caso, emprestar para quem? Para um mal pagador é um risco maior, o juro vai ser maior, porém, se eu ganhar, o lucro vai ser maior. Muitas instituições que faziam esses empréstimos começaram a empacotar essas hipotecas de maus pagadores e vender para outras instituições financeiras. A essas instituições financeiras interessava por quê? Porque o lucro era muito grande. Apesar do risco ser grande, o lucro estava grande. E naquele momento de boom econômico, de expansão econômica, os preços continuavam subindo, ninguém imaginava que ia acontecer uma coisa dessa. As instituições financeiras estavam lucrando e a percepção de risco delas foi se perdendo, né? Então, muitas empresas compravam essas hipotecas podres, que nós chamamos, mas né, como as casas valiam muito, a garantia daquele empréstimo era real. A casa vale muito, só não vai valer se a casa não valer mais. Tá bom? Então, ó, essas empresas começaram a vender essas carteiras podres, as subprimes, para bancos de investimento. Por quê? Esses juros maiores significavam lucros maiores, o que atraiu muitas empresas. Era uma cadeia de venda de títulos. Do mesmo jeito que os contratos lá da Tulipa iam passando de um para um, essas hipotecas também, essas carteiras podres, né, essas carteiras de hipotecas subprime também foram passando de um para outro agente. Eles se interessavam em comprar, mas se aponta que o tomador não conseguir pagar a sua dívida inicial,
se aquele primeiro que fez a hipoteca não conseguir pagar, ele dá início a um ciclo de não recebimento por parte de todos os outros compradores do título. Se esse título é passado para frente, aquele que não conseguiu pagar, imagine, gente, ele vai quebrar todo mundo. Olha que situação mais frágil para se manter, né? Isso, obviamente, alguma hora ia se romper, tá? O Fed, Banco Central americano, precisou aumentar os juros. Teve um momento em que o Fed aumentou os juros. E aí, antes de 2008, já havia percepção no ar que alguma coisa ia dar errado, que havia uma bolha imobiliária, como é chamado, né? E no momento em que o Fed aumentou os juros, igualzinho lá na crise de 29, ó, a demanda por imóveis também diminuiu. Não ficou mais tão fácil comprar. Se antes era tudo muito facilitado, prazo, juro, né, crédito fácil, teve um momento em que isso não mais aconteceu. Ficou mais difícil comprar. Imediatamente, a demanda das pessoas diminuiu. E aí, gente, quando a demanda diminui, o preço do imóvel diminui também. O preço do imóvel diminuindo, aquelas hipotecas passaram a valer muito menos. E aí? Aí ninguém mais queria comprar aquelas hipotecas, né? Houve um problema de alta inadimplência naquelas hipotecas podres. Alta de juros. Muitas vezes, a perda de confiança no mercado. Olha como que é difícil. O mercado funciona muito na base da expectativa, da certeza, da confiança. Em momentos de incerteza, de falta de confiança, de expectativas ruins, as pessoas não agem, elas ficam em compasso de espera. Nesse momento em que as pessoas não compravam mais, o preço das casas começou a baixar, os investidores começaram a ficar meio apavorados, as pessoas não fazem nada, as pessoas não investem, a produção diminui, os empregos não são criados, as pessoas passam a não ter mais renda para consumir e não tem renda para pagar. Quem são os primeiros que não vão pagar? Aqueles mal pagadores. Eles deixam de pagar as suas hipotecas, essas hipotecas podres aqui, ó, subprimes. Há um problema generalizado de inadimplência, que atinge diretamente quem tem essas hipotecas, as instituições financeiras, tá? Aquele banco, o Lehman Brothers, quando ele faliu em 2008, aquilo foi o estopim, aquilo foi a explosão da crise nos Estados Unidos. Ele tinha essas hipotecas, tá bom, gente? Todos passaram, então, a ter medo de emprestar e comprar os subprimes. Ninguém queria o subprime. O que termina por gerar uma crise de liquidez, retração de crédito na economia. Lembra que eu falei para você, ó, lá na Holanda, todo mundo queria comprar o contrato porque todo mundo acreditava, havia confiança, todo mundo sabia que aquilo valia, não é? Você hoje aceita uma nota de R$50, mesmo que seja um papelzinho escrito 50, porque você acredita que vale. E você sabe que todo mundo acredita. Do mesmo jeito que você aceita, o outro vai aceitar. E o outro também vai aceitar. Aqui nesse caso, gente, era a mesma coisa. Você comprava as hipotecas, todo mundo queria as hipotecas. No momento de crise, em que aquelas casas passaram a ter um valor muito menor, em que os pagadores passaram a não mais quitar as suas dívidas, o que aconteceu? Ninguém mais acreditava no subprime. Aí você não sabia, será que aquele banco tem um monte de hipotecas podres, né? O que aconteceu? Ninguém mais queria emprestar. Aí o banco estava numa situação difícil, pedia empréstimo para outro banco, o outro banco falava, eu não vou emprestar para você, porque você vai quebrar e você não vai me pagar. O crédito fica difícil. Do mesmo jeito que na expansão todo mundo tem perde a percepção do risco e fica eufórico, nessa situação aqui, ó, de desconfiança generalizada, o crédito fica muito mais inacessível para as pessoas, né? Ninguém pensa em emprestar, ninguém acredita que o outro vai pagar. O Lehman Brothers faliu nessa condição, tá? Alguém ia querer socorrer esse banco? Não, sabia que o banco tinha um problema enorme, porque tinha um monte dessas hipotecas. Ele não ia conseguir honrar os seus compromissos. E quando o crédito fica difícil, a economia não gira.
O mundo capitalista depende do crédito. Sem crédito, não tem consumo, não tem investimento, não tem produção, não tem criação de empregos. Aí a economia fica numa situação muito difícil, tá bom? Há uma crise de confiança no mercado, os bancos não querem emprestar dinheiro entre si, pois um não sabia se o outro estava lastreado sobre o pagamento daquelas hipotecas que não seriam pagas, ou seja, as hipotecas podres. O crédito é muito importante para o mundo capitalista. Nesse mundo em que um precisa emprestar do outro, se ninguém empresta, é ruim para todo mundo, tá? Você não sabe se o banco do lado está lastreado em hipotecas podres, ou seja, se ele tiver, ele não vai poder te pagar. Se ele não puder te pagar, você não tem interesse em emprestar, por mais alto que seja o juro que você está disposto a cobrar, tá bom? E o capitalismo aqui, ó, gente, num sistema assim, ele não funciona. Perceberam? Agora, pensem nos Estados Unidos em crise, para vocês entenderem por que a crise americana aí faliu um banco. Houve uma crise de confiança generalizada nos Estados Unidos. Desemprego, né? Vocês lembram? Demissões, falta de investimento, produção caindo. Só que foi nos Estados Unidos. Por que aconteceu lá e todo mundo sentiu tanto? Eu queria explicar, dar um panorama para vocês aqui, ó, do que é os Estados Unidos, né? O que aquela população representa? Os Estados Unidos são disparado o maior PIB do mundo, mas disparado. Os Estados Unidos produzem mais do que a Europa junto, tá? Produzem quase o mesmo, né, que todo o bloco europeu. Eles importam 2 trilhões de dólares em produtos e serviços do resto do mundo. Eles são um grande comprador do resto do mundo. Quando você é um fornecedor e perde um grande comprador, isso abala você também, né? Pela Bolsa de Nova York são negociados 35 trilhões de dólares em ações todo ano. Os Estados Unidos, por mais que a gente não goste, né, de falar, eles são a maior potência produtora, eles são o centro do capitalismo. No mundo, vivendo num mundo globalizado como nós vivemos hoje, não tem como pensar que o que acontece aqui num país como esse, e do tamanho que foi, não tem como pensar que isso não vai nos afetar. Afetou o Brasil, afetou a Europa muito, o mundo desenvolvido sentiu muito, né? Lá, com os juros mais altos, a inadimplência aumentou e o temor de novos calotes fez o crédito sofrer uma nova desaceleração. Ó, boom, recessão, depressão, tá? Sem oferta suficiente de crédito, a economia dos Estados Unidos desaqueceu, com menos liquidez, ou seja, menos dinheiro em circulação, menos se compra, menos as empresas lucram, menos as pessoas são contratadas. Olha que situação difícil. O PIB começa a cair, mas não só nos Estados Unidos, em todo o mundo. Os governos, então, tomam medidas para a retomada do crescimento. Numa situação, lá em 29 foi igual. Em 2008 também. Numa situação de recessão e depressão, a economia muitas vezes não consegue se levantar sozinha. Nessa situação de recessão muito profunda, é preciso que haja uma atuação decisiva do governo. Por quê, gente? Porque os empresários, como uma economia se recupera? Com investimento, com produção, com criação de empregos. Isso depende dos empresários, né? Os empresários precisam construir, precisam criar empregos, mas uma situação de inadimplência, de incerteza, de expectativas ruins, de economia pessimista, sem consumo, em que empresário vai pensar em investir? Empresário nenhum quer investir para ajudar a economia. O empresário no mundo capitalista, ele quer investir para lucrar. Se ele não tem expectativa de lucro, ele não vai investir. Se ele não investir, ele não gera emprego. Ele não gera renda, ele não gera consumo. E aí a economia não se recupera. Para recuperar, nós já observamos, né, não que não exista outra forma, tá, gente? Porque em economia, tudo pode acontecer, não existe uma verdade absoluta. Mas lá em 29 e também em 2008, agora, foi preciso a atuação do governo. Tá? Foi preciso que o governo fizesse pacotes de ajuda. O Barack Obama colocou na economia mais de 700 bilhões de dólares para ajudar a economia. Criação de empregos, toda a Europa fez isso, corte de impostos, construções,
Tudo isso para ajudar a economia a se recuperar, porque senão ela não se recupera, ok? E na Europa? Na Europa, até um ano atrás, mais ou menos, a coisa estava muito feia, começou a melhorar. Aliás, nos Estados Unidos também a coisa começou a melhorar, tá, gente? Os efeitos, então, atingem muitos países. Os chamados PIGs, que são Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, ficaram em posição delicada em função dos gastos públicos e do endividamento. A Europa, toda a Europa sofreu, né? Esses países sofreram muito. E se nós pegarmos a origem da crise europeia, nós vamos ver que ela só foi agravada pelo que aconteceu nos Estados Unidos. A Europa já vinha num problema de endividamento interno muito grande. Gastava mais do que arrecadava, tá? Era também um momento de euforia que não se percebia que aquilo ali tinha fim. Com a crise na Europa, com a crise nos Estados Unidos, os países europeus começaram a sentir isso também, começaram a perceber. Porque no momento em que tudo está acontecendo, ninguém percebe, né? Agora, deu uma freada, brecou aquilo lá, aí todo mundo cai na real, tá bom? A crise de confiança nos bancos europeus faz com que os governos injetem trilhões de dólares nas economias mais afetadas, agravando os déficits nacionais. Déficits nacionais. Quando o governo dá dinheiro para as empresas ou para os bancos, ele está gastando dinheiro dele, do país. Às vezes um dinheiro que ele não tem. Ele se endivida para dar dinheiro para essas instituições. Ele pega dinheiro, às vezes com bancos internacionais, né, com outros bancos de outros países. Ele vai se endividando para fazer com que as instituições financeiras do país não quebrem. E por que essas instituições são dignas de receber essa ajuda? Vocês já pensaram nisso? Por que eu tenho que dar dinheiro para um banco não falir? Se ele foi mal administrado, tem que quebrar mesmo. O problema é o medo do efeito dominó. O problema é o medo de uma instituição financeira quebrar e as outras quebrarem também por causa da crise de confiança. Quando o Lehman Brothers faliu em 2008, houve, antes dessa falência, uma tentativa que envolveu o governo e os maiores bancos americanos. Houve uma tentativa, uma conversa para ver se eles seriam capazes de fazer alguma coisa para salvar o Lehman Brothers. Até o último momento, os diretores do banco acreditavam que isso fosse acontecer. Todo mundo acreditou que isso ainda pudesse acontecer. Porque ele sabia que se acontecesse alguma coisa e o banco quebrasse, isso poderia piorar ainda mais a crise de confiança que existia no mercado e fazer com que todos os outros bancos quebrassem também. Isso é verdadeiro? É verdadeiro, gente. Porque pode ser que não quebre tudo ao mesmo tempo, mas pode ser que aquilo agrave ainda mais aquela situação que já é ruim, porque ninguém acredita que as coisas vão dar certo. Ninguém acredita que a economia vai bem. Existe um clima de incerteza no ar que paralisa os investidores, que paralisa os consumidores. Você vai fazer um empréstimo bancário, um financiamento imobiliário que dura 20, 30 anos, numa economia cheia de incerteza quanto ao futuro? Você não sabe se você vai ter emprego, você não sabe se os juros vão ficar do jeito que estão, você não tem certeza de nada, você não sabe se você vai ter salário no mês seguinte, né? Então, nesse clima de incerteza, esse clima de incerteza é tudo que os governantes não querem para os países, porque isso afunda a economia ainda mais, ok? O Banco Central Europeu estabelece metas de inflação e controla a emissão de euros. Imagine, gente, na Europa, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, nós temos um governo e nós temos um banco central brasileiro, nós temos um banco central americano. Lá na Europa, existe o Banco Central Europeu para todos os países. É um banco central. Como é que faz? Imagine a dificuldade. Ele fica ali na coordenação de países completamente diferentes uns dos outros. E é esse banco que estabelece as metas para países tão diferentes. A União Europeia não dispõe de uma instituição única que monitore e regula os gastos públicos dos 16 países membros. Ele apenas estabelece metas macroeconômicas, tá? Essas metas de inflação, controla a emissão de moeda, mas os gastos internos dos países, eles são regulados por eles mesmos. Não existe uma instituição.
Assim, demora a descobrir os desleixos governamentais e, quando isso acontece, inexistem mecanismos austeros de punição. Então, existia já um rombo nas contas públicas dos países europeus, mas isso não era controlado pela União Europeia. Vejam a dificuldade que existe em administrar um bloco como a União Europeia, tá? que é coordenado por uma única instituição, mas não em relação aos gastos internos. O endividamento da Grécia, por exemplo, a Grécia é uma grande protagonista da crise da Europa, né? A Grécia teve problemas muito graves econômicos. Você deve ter acompanhado as manifestações da população na Grécia quando o governo começou a tomar medidas para ajustar a economia, tá? O que aconteceu na Grécia é resultado de duas irresponsabilidades: a fiscal, gastos internos, e a do governo, a especulativa, ou seja, a fiscal, que é a do governo, e a especulativa dos bancos. 1 em cada 3 gregos é funcionário público. Os gregos se aposentam muito cedo, os impostos não são pagos, tá? Para pagar as contas, o que o governo fazia? Ele contraía empréstimos. Não se pode ficar emitindo moeda para saldar dívidas. Então, na Grécia, existiu uma irresponsabilidade fiscal muito grande, tá? Todo mundo era funcionário público, não se pagava impostos direito, as pessoas aposentavam muito cedo, ou seja, o governo não tinha como arcar com isso. Se você não arrecada impostos da maneira correta, você não tem como arcar com seus gastos, porque a maneira que o governo tem de gastar é recebendo por meio dos impostos. Não tem outro jeito, tá, gente? Para reduzir os custos, então, o governo grego anunciou um pacote que congela salários, reduz pensões, aumenta impostos. Pensem numa medida impopular. Foram as medidas tomadas pelo governo grego. Porém, quem ajudou a Grécia? A Grécia já recebeu ajuda umas 3 vezes. Foi a União Europeia que ajudou a Grécia. De onde vem o dinheiro utilizado pela União Europeia para ajudar a Grécia? Do bolso dos consumidores. É preciso que esse gasto seja feito. Nós vamos ajudar a Grécia? Nós vamos ajudar a Grécia. Por quê? Com medo, novamente, do efeito dominó, nós vamos ajudar a Grécia. Ok. Porém, por que a Grécia está nessas condições? Principalmente em função da sua irresponsabilidade na hora de gastar. Aí, na hora de ajudar a Grécia, o que eles falaram, o que a União Europeia falou? Nós vamos ajudar vocês, mas vocês têm que fazer o dever de casa, que é: arrumem essa bagunça. Vocês têm que congelar salários, vocês têm que reduzir pensões, vocês têm que aumentar impostos. Quem sofre com isso, gente? A população. É a população que mais sofre. São ajustes necessários, são ajustes que, se não forem feitos, no futuro a Grécia vai estar de novo na mesma situação, tá? Só que são medidas extremamente impopulares. As pessoas que estão ali no país, elas não querem que isso aconteça. Você não quer que a sua vida seja piorada em função de um problema econômico do seu país, né? A primeira impressão é que aquilo não deve te atingir. Ó, vocês arrumem aí, é função de vocês. Eu tô aqui trabalhando bonitinho, eu tô aqui bonitinho aposentado, tá? As medidas provocaram greve geral, manifestações de sindicalistas e estudantes nas cidades gregas e enfrentamentos com a polícia. Teve até morte na Grécia, né? Na Europa, cada país tem uma estrutura de dívida diferente, mas eles não têm poder de emitir dinheiro. Falei para vocês, a política monetária, emissão de moeda, é uma responsabilidade do Banco Central Europeu, não é de cada país. E olha como é difícil casar essas duas coisas, né? A minha realidade fiscal, a minha realidade interna de impostos e de dívidas, e um banco que emite moeda que não sou eu, né? Eu não tenho esse poder. A Grécia tem muito mais dívida em porcentagem do PIB do que a Alemanha. Logo, a Grécia precisa de uma política fiscal diferente da Alemanha. Então, é muito difícil coordenar um país, um monte de países, como se fosse um só. A realidade não dá, não existe um país só ali, existem muitos. Então, a realidade da Alemanha é uma, da Grécia é outra, da Itália, da Espanha é muito diferente. Isso é um problema que a União Europeia tem que aprender a resolver. Isso não foi um problema só dessa vez. Provavelmente é um problema que haverá ainda muitas vezes. Porém,
Com a mesma moeda e a mesma taxa de juros, não dá para se fazer duas políticas diferentes, né? É uma taxa de juros para todo mundo. É um banco coordenando a emissão de moeda para todo mundo. Mas são realidades internas de gastos e impostos totalmente diferentes umas das outras. Imagine isso no nosso país, né, gente? Foi elaborado um plano de ajuda à Grécia em função do efeito dominó, tá bom? E no Brasil, gente, os efeitos aqui da crise no Brasil, nós sabemos, né, que eles foram amenizados em função de alguns fatores. Aqui no nosso país, nós não sentimos tanto os efeitos dessa crise. Sentimos. Tanto que na época, em 2009, né, 2008 o PIB ainda foi bom. Em 2009, o nosso PIB cresceu muito pouco. Só que foi em função da crise. Nosso país vinha muito bem. Nós vínhamos numa fase também muito boa, assim como o resto do mundo, né? Foi uma fase de bonança econômica para todo mundo. Mas aqui no nosso país, ó, os efeitos foram amenizados em função do superávit primário elevado. O que é isso? É a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida. Ou seja, dentro do nosso país, havia o que não havia lá na Europa, que era a responsabilidade fiscal, tá? Né? O governo estava fazendo as coisas direitinho. Muitos alunos estranham, né? Ah, professora, mas aqui no Brasil a gente estava fazendo isso. O governo vinha se preocupando com isso já há algum tempo, em criar superávit primário, em criar, em gerar economia para pagar os juros da dívida, ou seja, em gastar com responsabilidade, tá? A maior fiscalização do mercado financeiro no nosso país. Por exemplo, o compulsório que existe nos bancos. Vocês conhecem esse conceito de depósito compulsório? O compulsório é o valor que os bancos recebem que eles não podem usar para emprestar dinheiro para os clientes. Vocês sabem que o banco faz isso, né? Ele capta dinheiro de quem tem e empresta para quem não tem. E ele ganha muito com isso. O chamado spread bancário, né? O lucro que ele tem. Ele pega o dinheiro de você e paga um juro baixinho, que as aplicações não dão quase nada, e empresta um juro muito mais alto, né? Só que ele tem muito em poder para emprestar. Se eu dou dinheiro para o banco, eu deposito meu dinheiro no banco ali, o banco pode pegar meu dinheiro e emprestar para outra pessoa. Essa outra pessoa deposita no banco dela e o banco dela empresta para outra, que deposita no banco e empresta, e esse dinheiro vai se multiplicando. Para que não haja uma multiplicação desenfreada desse dinheiro, né, o governo determina que uma porcentagem do valor recebido dos clientes pelos bancos não pode ser emprestado. Então, 50%, por exemplo, daquilo que o banco recebe diariamente, depósitos à vista, não pode ser emprestado. Aí esse efeito multiplicador é muito menor, tá bom? Isso existe no nosso país e isso evita que se crie aquele boom, né? aquele dinheiro em circulação que não existe. Reservas cambiais e superávit comercial. Nós temos reservas em moeda estrangeira. Nós recebemos bastante dinheiro. Por quê, gente? Porque nós temos credibilidade internacional, porque nós temos juros altos, né? Isso atrai investidores internacionais, mas nós temos reservas de câmbio também. Superávit comercial, balança comercial positiva, né? Nós mais exportamos do que importamos. Isso é muito bom. Controle da dívida pública, ou seja, gastos com responsabilidade. Crescimento econômico em torno de 5% ao ano. Lá, né, gente? Agora a gente já sabe que a nossa realidade é outra, tá? Mas naquela época nós sentimos menos os efeitos da crise porque nós estávamos fazendo o dever de casa direitinho, tá? Nós tínhamos uma economia que estava sendo conduzida de forma responsável, tá? Tanto fiscal quanto monetária. A taxa de emprego era crescente, e havia uma robusta arrecadação tributária. Até hoje, a arrecadação tributária é cada vez mais robusta, né? Redução do crédito no mercado. Os investidores tiram as suas aplicações de ações de empresas, de bancos e de títulos de governo, incluindo os do Brasil. Há um clima de incerteza. Porém, né, apesar dos nossos indicadores ali nos refletirem, né, refletirem uma realidade positiva, nós sentimos sim, de alguma forma, a crise. Por quê, gente? Os investidores, eles têm aversão a um clima de incerteza. No momento de incerteza, a tendência é que eles migrem de países emergentes para países de mais tradição,
de maior confiabilidade, como a Alemanha, por exemplo, como países que sempre receberam mais investimentos. Nós somos um país relativamente novo em termos de participação nesse contexto globalizado, né, de investimentos. O Brasil, antes da estabilização da inflação, o Brasil não era destino de investimento dos empresários ou dos investidores internacionais. O Brasil não era. Nós tínhamos problemas de confiabilidade. O que aconteceu nesse momento de crise econômica? Qual era o grande medo? Era esse o grande medo. O grande medo era que o fato do Brasil ser um país novo ainda em termos de confiabilidade, em termos de recepção de investimentos, a tendência e o medo era que os empresários saíssem. Saíram? Lógico que sim, um pouco. Por isso que nós dizemos que o Brasil enfrentou efeitos da crise, enfrentou, mas não tanto assim. Tá? Os bancos brasileiros, eles se financiam com os clientes internos, eles não se financiam, a maneira principal de financiamento não é externa e sim interna, tá? Mas isso aconteceu também, de se reduzir crédito no mercado, dos investidores tirarem as suas aplicações de empresas brasileiras, de haver um certo clima de incerteza. Mas houve uma euforia também no Brasil nessa época, porque nós percebemos que apesar disso tudo de nós esperarmos muito mais em relação a isso, os efeitos foram muito mais a menos do que nós esperávamos. Isso foi muito positivo para a nossa economia. Aconteceu o que no nosso país? Houve alta do dólar. Logo após o início da crise, o câmbio que estava a 1,60 chegou a 2,40. De agosto até dezembro, de 1,60 para 2,40. Foi em função da crise. As pessoas buscam o dólar porque o dólar é a moeda forte, é a moeda do comércio internacional. Então elas vão atrás do dólar. Assim, a demanda maior causa aumento na taxa de câmbio, foi para 2,40. Somada à falta de crédito no Brasil, prejudicou empresas que tinham dívidas em dólar e não estavam protegidas para oscilações tão grandes da moeda. Se você tem uma dívida com dólar a 1,60, de repente a sua dívida passa a ter uma taxa de câmbio de 2,40, imagina que situação difícil. O dólar alto também prejudicou consumidores que pretendiam viajar para o exterior, além de quem queria adquirir produtos importados. Todo mundo que tinha algum compromisso nessa moeda, no dólar, sofreu muito, né? Teve problemas aqui no Brasil de quebras de empresas, sim, em função disso também. Houve redução de juros. O governo, então, começa a atuar no sentido de amenizar ainda mais essa crise, né? Redução de juros foi uma forma de estimular o crédito no país ao investimento por parte das empresas, aumentando o consumo. O Brasil, então, percebendo que nós podíamos sofrer bastante com essa crise, ele começa a pensar em medidas, né? O governo brasileiro, a primeira coisa que ele faz é reduzir as taxas de juros. Como nós temos taxas de juros muito altas, né? Nós temos uma margem de redução muito grande. É uma ferramenta que outros países, por exemplo, não têm. Estados Unidos não tem, já trabalha num juro muito baixo. Nós temos uma margem muito grande. Então, se o nosso juro está 13%, 11%, nós podemos diminuir isso um pouco e isso tem um efeito muito rápido na economia, tá? Em termos de consumo e investimento, que é o que nós queremos. Quando o consumo e o investimento diminuem, gente, isso reduz o nível de atividade econômica, reduz o número de transações. Isso faz a economia, no ciclo, cair. Tá? Então o governo, ele pensa, nossa, nós estamos num bom momento. Se eu deixar essa crise entrar, o que vai acontecer? Investimento, consumo, economia entrando em recessão. Então é preciso diminuir a taxa de juros para estimular investimento e consumo. Foi isso que ele pensou nesse momento, tá? Inflação de demanda. Porém, esse pacote de estímulo ao consumo no país colaborou para um aumento de preços. É óbvio, né? Cai a taxa de juros, aumenta investimento, aumenta consumo, demanda maior, o que acontece com os preços sobem. Um outro fator da alta da inflação não está tão atrelado à crise de 2008, mas sim ao crescimento dos países em desenvolvimento. A inflação é um problema inerente ao Brasil quando o Brasil cresce, né? O aumento dos preços acaba por comer parte da renda para o consumo. Em longo prazo, pode causar desaquecimento da economia. Estou querendo dizer, gente, que muitas vezes os pacotes de incentivo
do Brasil fizeram a inflação subir, tá? É um efeito colateral e nós temos que nos preocupar muito com a inflação. Então, o governo sempre tem que tomar medidas pensando nesses dois indicadores. A gente precisa aumentar consumo e investimento, mas nós não podemos prejudicar a economia com a inflação descontrolada, tá? É preciso manter esses dois indicadores. A valorização do real, a boa resposta do Brasil ao cenário externo fez o país ganhar força, atraindo capital internacional por meio de investimentos externos, o que fez o câmbio mudar de direção com a valorização do real frente ao dólar. O jogo virou, tá? Quando o investidor percebeu que o nosso país estava pronto para enfrentar a crise, ou estava sofrendo menos efeitos da crise, que nós tínhamos aqui um sistema financeiro com uma maior fiscalização, que nós tínhamos um governo pronto para responder a essas dúvidas, né? Nós não sentimos tanto. Diferentemente, em comparação, né, com países europeus, com os Estados Unidos. Nesse momento, gente, quando os investidores perceberam isso, foi uma grande alegria, né? O governo brasileiro ficou todo pomposo. Por quê? Porque aí eles voltaram. Se eles saíram no momento inicial, eles voltaram. E o que aconteceu? A moeda brasileira se valorizou de novo. Outro fator que influenciou a entrada de recursos externos foram as altas taxas de juros. País com altas taxas de juros, com uma credibilidade internacional que não estava abalada, recebe os investimentos externos. Isso faz com que o real se valorize. E os efeitos dessa valorização, gente? A importação fica mais barata, eu preciso de menos reais para comprar dólares, eu posso comprar mais barato. Maior concorrência no mercado interno, porque eu recebo mais produtos de fora, os consumidores passam a ter mais opções de compra. Os preços internos ficam mais baixos, olha que bom. Imagine as empresas que consomem produtos do exterior e que precisam desses produtos para produzir, que precisam de matéria-prima estrangeira. Elas têm custos reduzidos, ou seja, não há pressão para aumento de preço, ajuda a controlar a inflação. Importação do desemprego, nós falamos, porque quando você importa muito, você deixa de produzir aqui dentro, né? Isso não é bom. E a redução do saldo da balança comercial, porque quando o valor das importações fica muito alto, isso é prejudicial, porque frente ao valor das exportações, pode prejudicar essa continha da balança comercial, que é exportação menos importação. Mais exportação, isso é bom, né? Se nossa moeda se desvaloriza, nós podemos exportar mais. Isso é muito bom para a nossa economia, né? A moeda desvalorizada não é boa para a economia de uma forma, mas é boa de outra. Percebam vocês como sempre tem um lado bom e um lado ruim. A nossa moeda desvalorizada, ela torna os nossos produtos mais baratos, portanto, mais atraentes no mercado internacional, né? Eles ficam mais competitivos. Aumenta o saldo da balança comercial, mais exportações do que importações. Mais dinheiro entrando, aumenta as nossas reservas cambiais. E quando nós temos mais reservas cambiais, diminui o risco do nosso país. Há mais facilidade para pagamentos da dívida. Nós precisamos de moeda estrangeira para pagar a dívida. Então, quanto mais nós atraímos essa moeda, melhor para nós, mais segurança nós temos. Pagamento maior por produtos importados, os importados ficam mais caros e aí o efeito é inverso. Os importados ficam mais caros. As empresas que precisam de matéria-prima estrangeira vão ter custos maiores de produção. E aí, se elas repassarem isso no preço final dos produtos, a inflação pode aumentar. Ok, gente? A crise de 2008, então, pessoal, ela trouxe muitos problemas para todo mundo, né? Estados Unidos, Europa, Brasil. Agora, e hoje, gente? Hoje nós observamos os Estados Unidos em recuperação, né? Tanto é que um dos problemas do nosso país, aliás, é esse, né? Se todo mundo apostava, se o nosso país era a bola da vez, né? No momento seguinte, agora, nós percebemos que os Estados Unidos estão em recuperação e o mundo volta os olhos para ele, né? Os Estados Unidos estão pensando em subir os juros. Se eles sobem os juros, eles ficam mais interessantes para os outros países. Então, nós precisamos hoje, a Grécia, os países europeus, ao contrário, eles ainda têm problemas.
Eles estão voltando a crescer, mas eles ainda têm problemas. A Turquia é a bola da vez no sentido negativo, né? Mas a Alemanha, por exemplo, já se recuperou, já está em crescimento. Então nós precisamos lidar com isso hoje. Por outro lado, tem países que o governo deu tanto dinheiro e ele pegou emprestado muito dinheiro para dar para a população, para melhorar a situação do país durante a crise, que eles precisam agora pagar essas dívidas, tá? A Espanha recebeu ajuda, ela precisa pagar essa dívida. Então nós estamos hoje observando o que vai acontecer. É em compasso de espera, tá bom, gente? Os governos têm atuado muito nas economias desde a crise para atenuar os efeitos dessa crise, mas agora a gente precisa saber o que vai acontecer. Precisamos observar, os governos vão conseguir pagar as suas dívidas? Tá? O governo espanhol que recebeu o dinheiro vai conseguir pagar a sua dívida? Os governos americanos, por exemplo, europeus, que quando ajudam as empresas que estão falindo, elas praticamente estatizam a economia. O que vai acontecer agora? Será que eles vão conseguir pagar, as empresas vão conseguir pagar o governo? Né? Então nós estamos esperando para ver o que vai acontecer com perspectivas de melhora nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, as perspectivas de crescimento são baixas, são bem baixas, 1%, 1,5%, 2%, tá? E a inflação perigando atingir o teto da meta. Mas sejamos otimistas, né, gente? Um grande abraço a vocês e até o nosso próximo encontro.